tava no TikTok e assisti um vídeo da CNN que mostra a cela onde supostamente o ex-presidente da República está cumprindo a sua prisão preventiva, né? Que foi imposta a ele ontem. E aí, eu tava reparando nos comentários das pessoas a respeito dessa cela, que mais parece uma cela gourmet, né? Algo assim, com muitos privilégios, muitos benefícios. E aí eu queria que a gente construísse um pensamento aqui nesse vídeo e a gente direcionasse esse pensamento para, na verdade, por que as outras celas são tão diferentes dessa, né? Eu acho que a gente devia ir por esse caminho. Porque pensa comigo, tem algo que eu sempre falo com vocês, que eu sempre bato na tecla, né? Se a pena é privativa de liberdade, todo o resto é abuso. Isso significa que se a sua pena é privação de liberdade, é não ter mais o seu direito de ir e vir, todo o resto, inclusive exposição a doenças, exposição a bichos peçonhentos, exposição ao frio, restrição de alimentação, tudo isso é abuso. Retirar a dignidade de alguém é um abuso que o Estado comete contra alguém que está cumprindo pena. E no caso do ex-presidente da República, a gente não está falando de cumprimento de pena, a gente está falando de uma medida cautelar, que é a prisão preventiva, que é feita antes dessa fase de execução penal. Então, portanto, a gente não está falando ainda de cumprimento de pena. Só pra constar, eu sou advogada criminalista, tá? Então, prazer aí pra quem não me conhece. Então, voltando a esse raciocínio, tem mesmo necessidade da gente expor pessoas a situações abusivas se a pena é restritiva de liberdade? E para se restringir a liberdade de alguém, a meu ver, basta paredes, que podem ser paredes brancas, basta uma cama e impedir que aquela pessoa saia daquele ambiente. Ah, Carol, mas isso não é suficiente, porque, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, deixar uma pessoa numa sala com paredes brancas, uma cama e ela não podendo sair. Você jura que isso é fácil pra você? Porque eu me lembro bem que no período da pandemia você surtou porque você não podia sair de dentro da tua casa. Você se lembra? Eu me lembro muito bem como que foi esse período pra gente. E aí você acha mesmo que é fácil ficar dentro de uma cela com paredes sem você poder sair daquele ambiente? Sem você ter contato com o mundo exterior? Sem você ter contato com a sua família, com seus amigos? Não é fácil. Mas a pena é privativa de liberdade. Então é perfeitamente possível privar a liberdade de alguém sem retirar a dignidade daquela pessoa, sem cometer abusos. E eu acho que é nisso que a gente devia pensar. E aqui eu não tô falando de que naquela cela precisa ter frigobar, como no caso do ex-presidente, porque aí sim a gente tá falando de uma regalia. Aí sim a gente tá falando de um benefício, porque se trata de um ex-presidente da República. A gente não precisa de um frigobar, a gente não precisa de uma televisão. Mas por que será que a gente precisa colocar aquelas pessoas como se elas fossem animais? Por que será que a gente precisa enjaular aquelas pessoas? E isso vem de um pensamento, assim, é porque eu tô construindo um pensamento aqui com vocês, tá? Mas isso vem de uma situação de um país que foi construído com base num regime escravocrata, né? Que foi construído acreditando que tortura é instrumento de condicionamento de pessoas, para ter daquelas pessoas aquilo que eles queriam. Então, enjaular pessoas ainda vem desse sentimento, dessa necessidade de se torturar alguém, para fazer com que aquela pessoa age da maneira que o Estado considera correta. E será que isso é necessário mesmo? Será que ao invés de a gente achar que aquela cela do Bolsonaro, né, do ex-presidente da República, é um puta de um privilégio, será que a gente não devia parar pra pensar por que as outras celas não conseguem ser nem minimamente parecidas com aquela? Porque se a intenção é privar a liberdade do sujeito, todo o resto é abuso.